Nós estamos em Neemias capítulo 9, estamos examinando essa oração que é a maior oração da Bíblia, é também a oração mais coletiva, que expressa mais não só o sentimento de uma pessoa, mas realmente uma expressão de todo o povo que estava sendo preparado pela leitura da palavra e que estava acompanhando essa oração, não apenas como espectadores ou como ouvintes, mas estavam sentindo que essa oração era realmente a oração que eles estavam fazendo. Alguém estava na frente fazendo a oração, mas era uma oração, era uma voz que expressava o que todo o povo estava sentindo. Então, nós fizemos uma análise geral na última aula sobre essa oração, como essa oração descreve repetidas falhas do povo de Deus ao longo da história, né? Temos falado como não só nessa oração, Daniel, Neemias, outras orações bíblicas, o rei Salomão, eles expressavam uma oração, uma confissão, não só confissão às vezes, mas eles expressavam uma conexão com a história, não era uma oração independente, avulsa, eu aqui, nem de um indivíduo e nem de uma geração isolada. Eles eram uma nação, expressavam algo coletivo de todo o povo, mas também expressavam uma ligação com as gerações passadas, com a história, com aquilo que Deus tinha feito no passado, e eles se incluíam, a oração. Essas orações bíblicas eram orações feitas como pessoas, como uma coletividade que fazia parte de uma sequência histórica. Então, são consciências, são percepções que nós praticamente não temos hoje. Podemos até falar da história, de onde nós viemos, mas nas nossas orações, nos nossos sentimentos, do que Deus está fazendo hoje e do que nós precisamos nos arrepender, tinha muito a ver com a coletividade e com a história. Então, nós vimos isso, hoje nós vamos focar especialmente nesse aspecto que o teor principal dessa oração, em Neemias 9, é para descrever as falhas, é para descrever o que a geração daquela época estava vivendo, mas que era uma sequência de falhas históricas desde o início. Então a oração reconta a história e mostra como o povo sempre falhou, sempre falhou. Então essa percepção, esse reconhecimento das falhas humanas, coletivas e individuais, essas falhas formam um padrão. Sempre foi assim. A pessoa orando, a geração orando, poderia pensar, não tem esperança. Como que nós vamos ser diferentes das gerações passadas? Como é que nós vamos ser diferentes da geração dos pais, dos antepassados? Então, por um lado, esse reconhecimento desse padrão de falhas, de fracassos, pode levar até a um pessimismo, né? Assim, o que nós vamos fazer? O que pode ser diferente? A oração de Esdras, em Esdras 9, né? Quando ele chegou e viu os casamentos mistos e como o povo estava já abandonando a fidelidade a Deus, foi uma oração pessimista, porque ele dizia, Deus, o Senhor já fez tanta coisa, o Senhor disciplinou, o Senhor foi misericordioso, o Senhor tolerou, o Senhor foi longânimo, mas e agora? Falhamos de novo? Será que tem outra chance para nós? E se tiver outra chance, nós vamos fazer diferente? Então, esse reconhecimento histórico, esse reconhecimento da nossa natureza humana pode nos levar a esse pessimismo. Então vamos ver hoje, começar a focar um pouco nesse aspecto
de como Deus lida com isso. Como que Deus, olha, Ele que é perfeito, Ele que é fiel e amoroso e compassivo e gracioso e justo, como que esse Deus olha para as nossas infidelidades? Evidentemente, nós estamos olhando para um contexto ainda antes da nova aliança, então é um pouco diferente nesse sentido, mas ao mesmo tempo nós podemos aprender muito, porque, como nós falamos na última aula, não temos de forma explícita quem fez essa oração. Às vezes as pessoas acham que está no livro de Neemias, então foi Neemias que orou, mas pouca chance de ter sido Neemias. Fala dos levitas, e como Esdras era um sacerdote, ele que era a pessoa mais destacada entre os levitas, entre os sacerdotes, a suposição de que tenha sido Esdras é provavelmente a melhor. E Esdras era uma pessoa que amava a palavra, que estudava a palavra. E quando você estuda muito a palavra, tem pessoas até hoje que se tornam muito legalistas, muito exigentes, tem uma atitude pouco tolerante, pouco longânima, pouco condizente com a natureza de Deus. Mas Esdras foi um homem que estudou muito a palavra, ele não se tornou o que no tempo de Jesus era assim, a classe chamada fariseus, né, que até hoje tem essa conotação negativa assim, de fariseus, escribas, homens que conheciam a palavra, a letra, as escrituras, mas que se tornavam, ao mesmo tempo que eles se empenhavam para andar de acordo com as escrituras, eram pessoas extremamente, olhavam para comportamentos exteriores, olhavam para aspectos que eles se julgavam corretos e julgavam os outros. Então era uma atitude de intolerância, de acusação, de condenação. E Esdras, ele via, evidentemente, ele via as falhas, via o quanto que o povo estava falhando, mas como ele conheceu mais a Deus por meio das Escrituras, a oração dele não é uma oração que traz condenação. Tem aquela parábola de Jesus que falava da oração do fariseu e a oração do publicano, né? E que o fariseu orava dizendo: graças a Deus que eu sou correto, eu faço tudo certo, eu não sou igual a esse publicano que está aqui perto de mim. Então Jesus condenou esse tipo de oração. Então, ao mesmo tempo que a palavra revela as nossas falhas, revela a justiça de Deus, revela como Deus é santo e como nós não somos, e revela como nós temos um histórico péssimo, não é só naquela época, mas depois da nova aliança, nosso histórico continua sendo igual a essa descrição que nós temos em Neemias 9. Então, nós não temos direito de fazer uma oração com justificação, com arrogância, com prepotência, achando que nós somos os tais. A oração, qual é a esperança da oração? Como é que nós podemos orar com muito conhecimento da palavra, com muito conhecimento da história, com muito conhecimento daquilo que tem acontecido até hoje, que não nos dá esperança em nós mesmos, mas como é que nós podemos orar e mesmo assim ter esperança? Então, essa é a nossa tarefa de hoje, olhar para essa mesma oração que já demos uma olhada rápida por cima e ver exatamente o que essa oração pode nos revelar em relação a isso. Senhor, nós pedimos que nós possamos ter a mesma atitude, a mesma revelação, olhando para a palavra, olhando para as Escrituras. Agora nós temos as Escrituras mais completas, com a nova aliança, que nós possamos olhar para as Escrituras e aprender a orar, aprender
a realmente orar não só de acordo com tua vontade, mas de acordo com a tua pessoa, de acordo com o teu caráter. Pedimos que o Senhor nos revele, que o Senhor nos abre os olhos, ó Deus, e que nós possamos ver realmente essa tua natureza que possa nos dar esperança mesmo diante das nossas falhas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Essa oração conta a história, já vimos essa sequência, começa falando sobre Abraão e depois vai falando sobre como Deus foi maravilhoso e fiel, e como em várias gerações, não somente em uma, como em várias gerações, e em todas praticamente, todas as gerações cometeram as mesmas falhas. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui nessa folha esse contraste entre o que a oração conta sobre as falhas humanas, porque é uma oração de confissão, é uma oração de arrependimento. E mostramos que essa oração, ela não foi motivada, ela não aconteceu porque o povo estava no cativeiro e precisava sair do cativeiro, ou porque, como Neemias, os muros de Jerusalém estavam em ruínas, então ele precisava orar e pedir misericórdia para poder reconstruir os muros. Ou seja, essa oração não aconteceu no momento histórico em que eles estavam precisando de uma grande intervenção histórica. Eles estavam debaixo do governo, do domínio do Império Persa. Mas embora a oração faça referência a isso no final, não foi esse o motivo da oração. A oração era porque eles tinham feito leituras sucessivas, várias leituras da palavra, e estavam percebendo que, embora Deus já tivesse restaurado do exílio, embora o templo já tivesse sido reconstruído, embora os muros já tivessem sido reconstruídos, eles estavam ainda precisando de uma grande restauração, que era a restauração do coração, a restauração da aliança, a restauração do relacionamento deles com Deus. Então, isso é muito mais difícil de perceber. Na nossa, individualmente, quando é que você ora mais? Quando tem uma doença, uma crise, uma situação impossível, uma situação que causa aflição, é a hora que nós mais oramos. Eles estavam, nesse sentido, em Neemias, nessa época, eles estavam numa situação um pouco mais confortável, ainda debaixo do domínio dos persas, mas estavam em paz. Todas aquelas ameaças dos povos ali, Sambalá, Tobias, né? Todas aquelas ameaças não tinham acontecido, eles não tinham sido atacados, eles não tinham sido impedidos, Deus tinha abençoado, Neemias era o governador ali, então eles estavam numa situação um pouco mais confortável, não totalmente restaurados, não numa situação perfeita, mas estavam numa situação razoável, e muitas vezes nós nos contentamos com isso. Não é o ideal, mas está bom. E não somos, nós não sentimos a urgência, a necessidade de orar, de buscar, de ter uma restauração que está faltando, não exterior, uma restauração interior, uma restauração da aliança, uma restauração do coração. Então, quando eles leram a palavra, né, em Neemias 8, quando fizeram aquelas leituras, o próprio povo sentiu, aparentemente sem muita necessidade dos líderes falar: vocês precisam se arrepender, vocês estão errados. Não, a própria leitura, explicando a leitura, teve esse efeito. Então, nessa oração, que é uma oração de confissão, eu quero só selecionar então primeiro, vamos dar uma olhada nesse lado negativo de como essa oração traz à tona, relata de outras gerações o que acontecia.
Então vamos lá. No início da oração, que ele fala sobre, primeiro exalta a Deus, depois do versículo 7 até o versículo 15, vai contando como Deus providenciou, como Deus libertou do Egito, como Deus supriu tudo no deserto, como Deus deu a lei. Então, essa primeira parte, recontando as coisas boas que Deus fez, e aí no versículo 16, depois vai ter outros pontos também na oração, que ele vai, a oração relata as falhas, quais eram as características dos homens, de todos os homens, de todas as épocas, de todas as gerações. Na velha aliança, na nova aliança, nós somos esse povo, nós temos essas características. Então, versículo 16, porém, depois de falar de tantas coisas que Deus fez, porém, eles, nossos pais, quando fala nossos pais, então eles estão dizendo, eu me identifico, eu faço parte. A gente gosta de falar assim, da nossa história, de como a gente conquistou, de como desbravou, de como tivemos heróis do passado. A gente gosta de falar, mas nós temos que falar, nossos pais, eles fizeram assim, assim. O que eles fizeram? Tornaram-se arrogantes. Então, estou colocando algumas características. Essas características, algumas delas podem ser meio semelhantes, uma meio parecida com a outra, mas são as palavras que são usadas aqui nessa oração. Eles se tornaram arrogantes, que é um dos piores pecados, uma das piores coisas. Se você observa arrogância, orgulho, prepotência da sua parte, da parte da igreja em geral, da parte de lideranças, mesmo que não seja da igreja, lideranças políticas ou religiosas ou científicas ou militares, seja onde você encontrar arrogância, como diz em Provérbios, a arrogância precede a queda. Então, arrogância é uma qualidade horrível, é uma qualidade pecaminosa do homem e é a principal qualidade que nos torna incapazes de sermos fiéis, de sermos aqueles que Deus quer. Você pode ver uma pessoa e falar assim, não, mas essa pessoa está falando muita coisa certa, essa pessoa é um bom líder, porque ele fala o que é certo, ele defende o que é certo. Se você encontrar, se você perceber, claro que todo mundo tem misturas, mas se a arrogância é a qualidade principal, é a qualidade que sobressai, pode ter certeza que isso vai anular o efeito de todas as coisas boas que aquele líder pode falar ou até fazer. Porque a arrogância torna a pessoa incapaz de ser aberto para Deus, de fazer a vontade de Deus, como nós vamos ver em outras características. Versículo 16, então continuando. Endureceram a sua cerviz. Essa é uma expressão, talvez algumas pessoas podem não ser uma expressão muito comum para nós hoje, de ser de dura cerviz. É uma expressão que provavelmente veio do tratamento com animais, Então, se você está lidando com um cavalo, com uma junta de bois, com um jumento, com um animal de carga, de serviço, e aquele animal não permite que o dono vire a cabeça para ir em outra direção, que mude, que faça de acordo com as ordens daquele que está ordenando o trabalho, então é dura cerviz, ele não muda a cabeça, E a gente vê isso em crianças. Você fala com uma criança que tal e tal coisa não vai dar certo, que isso é perigoso, a criança resiste, a criança não acredita, a criança não faz de acordo com a ordem do pai ou da mãe, do professor, seja quem for. Então, dura cerviz é endurecimento, é o coração duro, é a atitude dura. Então, nossos pais tornaram-se arrogantes
endureceram a sua cerviz. Então, Deus fala assim, é para ir para a esquerda ou para frente, e a pessoa quer ir para a direita, para trás, para outra direção, fazer alguma outra coisa. Então, uma dura cerviz é a resistência, né? A dureza, não permitir, não ser maleável, não ser flexível. Que mais que acontecia? Não deram ouvidos, e esse aqui é quando repete, né, na oração que Jesus ensinou, Pai Nosso, ele destacou a necessidade de perdoar, ele deu uma ênfase a perdoar. E em muitas outras circunstâncias nós podemos ver como Deus pega, assim, cita várias qualidades, ou positivos ou negativos, e quando destaca uma ou mais de uma e repete, é porque aquilo realmente é mais importante. Então, no versículo 16 fala, não deram ouvidos aos teus mandamentos. Versículo 17, recusaram ouvir-te. E isso aí é muito falado nos profetas, é falado, Moisés falava assim, ouve, ó Israel, o Shema, né? Ouve, né? Porque a primeira coisa é foco, é atenção, né? Os pais, os professores falam com crianças, não estão nem escutando, nem prestando atenção. Então, essa falha de ouvir vem... Por que não ouve? Não é questão de surdez, não é questão de não ter capacidade para ouvir. Às vezes nós pensamos que nossa dificuldade é que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando. E é claro que como Deus não fala com voz audível, da maneira que nós estamos acostumados pelos nossos sentidos, se torna mais difícil. Mas a questão, na verdade, Deus sabe como falar conosco. Eu lembro de ter observado há muito tempo como Deus falou várias vezes com José, aquele que casou com a Maria, mãe de Jesus. Deus falava com ele em sonhos. Deus achou um jeito de falar com José. Talvez José não fosse uma pessoa muito acostumada a ouvir a voz de Deus, mas Deus falava com ele em sonhos e ele percebeu que era Deus falando. Então, Deus é criativo, Deus sabe como falar conosco, mas se nós não quisermos ouvir, que é tudo uma sequência, vem de arrogância, vem de dura cerviz, e aí você não quer ouvir, né? Você não quer ouvir. Hoje tem muita gente, né, assim, ainda tá nessa guerra de informação, então tem gente que fala, eu não escuto tal canal, eu não escuto tal fonte de notícias, até achando que é uma vantagem, porque aquela fonte é uma fonte que não é confiável. Mas às vezes é uma característica de alguém que não quer escutar. Se eu gosto muito de alguém e eu escuto alguém falando mal do meu herói, eu não quero escutar. Então, tem muito essa questão de não ouvir, porque você não quer ouvir. A gente precisa ouvir, mesmo quando fala, é uma pessoa que eu amo, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, né? Tem muitos pais que não escutam quando a escola fala, seu filho está fazendo isso de errado. Não, isso não pode ser meu filho, isso é erro do colega, é erro do professor. São vários exemplos que a gente tem assim, de não querer ouvir, não quero ouvir. Balaão, ele queria que Deus desse permissão para ele ganhar dinheiro e amaldiçoar Israel. Então, quando veio a palavra de Deus, não faça, não pegue esse emprego, não pegue esse serviço, não é para amaldiçoar. Ele não queria ouvir, ele foi obstinado. Essa dura cerviz, uma palavra que você pode colocar no lugar é obstinação, né? É a pessoa obstinada, ela não aceita outra informação, outro tipo de direção, então é uma obstinação e aí você não quer ouvir. Então aqui enfatiza isso, não deram ouvidos, recusaram ouvir-te. Aí vem outra, no versículo 17 também, não se lembraram das tuas maravilhas.
Você pode ver, principalmente no Primeiro Testamento, nas escrituras hebraicas, nos Salmos, mas nos profetas também, na história, nos livros históricos, como repete as maravilhas de Deus. E Deus mandava fazer monumentos, Deus mandava fazer monumentos históricos para lembrar daquela ocasião. Por quê? Porque é importante que nós nos lembremos. A celebração da Eucaristia, da ceia do Senhor, é para lembrar, nunca esquecer do que Jesus fez por nós. Isso tem que ser lembrado, relembrado. Se você não se lembra, seu coração não se torna responsivo, seu coração não se comove. Não é uma lembrança mecânica, rotineira, né? A ceia pode ser isso, a leitura da Bíblia pode ser isso. Vamos ler mais uma vez, vou lembrar, né? Aconteceu isso e tal, eu já sei. Não é esse tipo de lembrança. A lembrança, trazer a memória, é você sentir o que, por exemplo, na libertação do Egito, no êxodo do Egito, na Páscoa, é para a gente relembrar a sensação, o sentimento de como o povo estava sendo oprimido e de como Deus ouviu os clamores e fez uma intervenção e desnudou seu braço e fez grandes milagres para tirar o povo lá do Egito. É para sentir isso. O que Jesus fez na sua morte, na sua cruz, também tem o mesmo aspecto. Então, eles não se lembravam, eles não se comoviam, eles ficavam totalmente insensíveis. Imagine aquela geração, a mesma geração, porque às vezes de uma para outra tem uma tendência de esquecer, de não sentir igual. Mas aquela geração que fez o bezerro de ouro no Monte Sinai, eles tinham passado, fazia um ano mais ou menos, um ano e pouco, que eles tinham saído do Egito. Não era um acontecimento tão distante. E de repente, porque Moisés demorou 40 dias e não sabia se iria voltar, estava lá em cima do monte, eles começaram assim: vamos fazer um bezerro de ouro e vamos dizer que foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Então, não se lembravam, não guardavam aquela memória do que Deus tinha feito. E aí, então, eles não se lembraram, endureceram sua cerviz, fala novamente de endurecer, e na sua rebelião, então, uma palavra que usa bastante, né? De ser rebelde, de ter assim, de não só assim, eu não sabia, ou eu estava assim, foi algo meio sem querer ou sem consciência, mas isso, a rebeldia é uma coisa muito consciente. É você dizer: não, nós não vamos fazer isso. Isso ficou muito claro na história do deserto, ficou muito evidenciado quando Deus falou assim: agora é hora de vocês entrarem na terra, mande 12 espias. Aí os espias voltaram, falaram que tinha muita abundância, coisas maravilhosas, mas tinha gigantes. Então o povo fez um levantamento, né? Eles se rebelaram. E foi nessa hora que eles falaram assim: vamos nomear um chefe para nos levar de volta para o Egito. Imagina, nós achamos melhor voltar para a escravidão, para aquilo que estava acontecendo conosco, a fim de voltarem para a sua servidão. Então, tudo isso aqui são características, né, que Deus está falando o que aconteceu com eles, como que eles agiam em relação a isso. No final do versículo 18 fala assim, né, do bezerro, né, de ouro, e aí eles falam assim, quando cometeram grandes blasfêmias. Outras traduções falam afrontas, porque quando assim, blasfêmia é uma palavra muito forte, e é uma palavra forte aqui, porque você
pode ser arrogante, você pode não querer ouvir, você pode ser rebelde, mas essa blasfêmia de falar que um bezerro que eles criaram era o Deus deles e que era esse Deus falso que nem existia, isso foi uma afronta. Isso foi algo assim de desprezar. Isso foi assim algo terrível. Assim, quando você pensa em brigas, uma briga de amigos, de um casal, de irmãos, assim, essas brigas de divisão na igreja. Então, quando chega a esse ponto de afronta, né, de falar coisas mentirosas e de falar coisas desprezíveis, de considerar a pessoa assim, você não nem considera, né, você nem considera Deus mais, assim, ele não vale nada para mim, melhor ter um bezerro de ouro do que seguir esse Deus que a gente não vê. Então foi uma blasfêmia, foi uma afronta, foi um desprezo, foi realmente fazer pouco caso, assim, realmente foi algo terrível que eles fizeram. Eles foram um pouco mais adiante, versículo 26, eles foram desobedientes, rebeldes, desobedientes, infiéis à aliança, né? Eles foram desobedientes, se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei. O que é a lei? A lei é aliança. Então, eles lançaram a aliança para trás das costas. Então, eles foram infiéis. O infiel é quando você promete uma coisa e não cumpre. Então, você não mantém a sua palavra, você não mantém a sua promessa. E a última coisa que eu coloquei nessa lista aqui, está no versículo 26, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem a ti, cometeram outra vez horríveis blasfêmias. Então, aqui está a lista. Eu sei que tudo isso são coisas que a gente conhece. Normalmente a gente não se identifica com essa lista, a gente acha que a gente não faz parte disso, e permita Deus que não façamos parte disso. Pelo menos em alguns aspectos nós temos feito as mesmas coisas. Nosso coração tem sido arrogante, muitas coisas nós não temos cumprido o que nós prometemos, o que nós quisemos dizer a Deus. Deus, eu vou te seguir, eu serei fiel à tua aliança, né? Muitas vezes nós não temos sido fiéis, então não chegamos, espero que nunca cheguemos a esses extremos que estão aqui, mas na medida em que alguma coisa disso, claro, sempre no nosso coração já teve alguma coisa disso, então de uma ou mais maneiras nós temos participado dessa lista. E a verdade triste é que coletivamente, isso nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos dizer, eu faço parte de um grupo mais sensível a Deus, eu não faço parte disso, eu não tenho nada a ver com grandes erros do passado, como Inquisição, ou como cruzadas, ou como outras coisas, Holocausto, outras coisas que foram feitas pela igreja, pecados sexuais, abusos, autoridade. Tem muitas coisas que nós podemos dizer, não, eu nunca fui conivente com isso, eu nunca apoiei isso, eu não faço parte disso, mas Esdras e os levitas que estavam fazendo essa oração também não. Então, eles estão se identificando, eles estão se confessando, porque fazem parte dessa coletividade. E, infelizmente, porque o que Deus queria é que ele fez uma aliança com Abraão, e ele queria que a descendência de Abraão continuasse no mesmo espírito dele. Lembra que no versículo 8 fala assim,
achaste, falando de Abraão, achaste o seu coração fiel na tua presença. Isso não significa que Abraão sempre tenha sido fiel. Ele não foi. Mas o coração de Abraão foi fiel porque ele não se manteve nas posições erradas. O grande exemplo é Davi, o próprio Moisés que falou coisas assim naquele momento em que ele se irou contra o povo de Israel e depois Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então, houve erros graves, muito graves, nos servos de Deus, né? Em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, né? Outros homens, né? Reis de Israel, como Ezequias, Josias. Então, houve erros muito graves em servos de Deus do passado, mas o coração deles, Deus não exige, Deus não rejeita porque houve um erro, mas quando há essa teimosia, quando há essa obstinação, quando a geração como um todo rejeita a direção de Deus, o coração de Deus, isso traz problemas sérios, né? E essa oração fala então sobre vários momentos na história, durante o deserto, depois na Terra Prometida, tempo dos juízes, tempo do reino dividido. Assim, ele mostra como houve esses momentos históricos, havia essa oscilação, às vezes eles se arrependiam e voltavam, né? Ele conta isso, né, aqui também nessa oração, como eles tinham momentos de arrependimento, mas logo que as coisas melhoravam, as circunstâncias melhoravam, eles voltavam a ser infiéis novamente. Então, esse quadro, essa descrição nos deixa realmente muito apreensivos. Como é que Deus vai lidar com um povo assim? Como é que Deus lida com o homem? E quando nós, na Nova Aliança, olhamos para essa época, nós falamos o problema aqui é porque ainda não tinha a Nova Aliança, Jesus ainda não tinha feito o sacrifício perfeito, o Espírito Santo ainda não estava habitando neles, então é por isso que as coisas não funcionavam. Mas, como eu tenho falado, se a gente olhar com sinceridade, sim, com honestidade para a história e mesmo para a situação presente, contemporânea. Se a gente for olhar, nós continuamos cometendo esses mesmos erros, ok? Então, diante disso, isso aqui era só para lembrar que tem esse tema muito forte nessa oração. Ele está falando, a oração trata dessa questão da falha humana e de como, né, sempre houve falhas, mas agora vamos ver que Deus que é retratado pela oração. Se foi Esdras, eu penso, né, que foi Esdras que fez essa oração, mas se foi algo em conjunto, se um grupo de levitas, se eles compilaram essa oração, não sabemos. Mas quem compilou essa oração, quem expressou essa oração, tinha um conhecimento de Deus, conhecia Deus, e conhecia Deus por meio das Escrituras. É possível você ler as Escrituras e assumir, nós temos muitas igrejas, muitas doutrinas, muitos líderes que leem as Escrituras e que eles têm a consequência, o resultado de muita leitura é como os fariseus e escribas no tempo de Jesus. Eles se tornam, assim, se empenham em fazer aquilo que eles acham importante dentro das Escrituras, o que é para guardar, não enxergam que eles também são arrogantes, que eles também têm dura serviço e outras questões aqui, e se tornam prepotentes, achando que eles estão agindo certo, que os outros estão errados, e tem uma atitude que nós chamamos de
de legalismo, de condenação. Às vezes usamos o termo fundamentalismo no sentido, sim, porque tem ideias certas e erradas em relação ao fundamentalismo, ideias certas e erradas em relação ao liberalismo. Mas assim, a questão é que as pessoas muitas vezes leem as Escrituras e se tornam pessoas que julgam, pessoas que criticam, pessoas que se acham superiores, pessoas que oram como fariseu. Graças a Deus que eu não sou. Graças a Deus, tem um líder aí, ficamos sabendo de um escândalo, mas graças a Deus eu não sou. Eu não tenho isso, minha igreja não é assim, meu coração não é assim. A gente às vezes tem essa atitude farisaica de achar que nós somos superiores. E a oração de Daniel, em Daniel 9, a oração aqui em Neemias 9, são orações que não, a pessoa que está orando, Daniel, quem está fazendo a oração, não se coloca à parte, eu sou melhor, não se coloca como o Senhor tem obrigação de nos ouvir, porque nós estamos fazendo tudo certo. Não, são orações que confessam os pecados coletivos, confessam os pecados históricos, e se identificam com os erros e os pecados do povo em geral, mas que não são orações sem esperança, são orações que falam assim: não, Deus, o Senhor tem qualidades. Então, você precisa, na sua oração, você precisa dizer para Deus quem Deus é. Claro que Deus não precisa ouvir isso, Deus sabe quem Ele é, mas quando você exalta Deus, quando você fala quem Deus você está louvando, você está adorando, você está reconhecendo Deus como quem Ele é. Isso é maravilhoso. Mas mais do que isso, a oração que entende quem Deus é, pelo menos um pouquinho de quem Deus é, esse entendimento de quem Deus vai nos ajudar a orar de acordo com a natureza de Deus. Nós vamos orar entendendo como que Deus é. Claro que eu não vou falar com Deus, o Senhor é obrigado a nos perdoar, nos aceitar, porque nós somos assim mesmo, mas a oração que reconhece quem Deus nos dá esperança. É uma revelação que vai nos dar essa firmeza de dizer: olha, apesar de tudo que nós temos feito, apesar de tudo que nós somos, o Senhor é um Deus que criou um plano de redenção, o Senhor foi bem sucedido em nos criar como seres capazes de responder a Ti, e o Senhor é bem sucedido em criar um plano de redenção. O Senhor vai conseguir, porque não por obrigação, não por nos sufocar, mas o Senhor sabe como nos conquistar, o Senhor sabe como continuar conosco até que haja uma solução. Nesse momento, nessa oração de Neemias 9, não temos essa visão de como que vai ser feita a redenção no final de todas as coisas, mas é uma oração que reconhece a natureza de Deus. Então, eu quero focar agora nessas revelações de quem Deus é durante essa oração, porque quando você lê os Salmos, quando você lê essas orações, quando você lê os profetas e fala: Deus, o Senhor é assim, 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 às vezes nós temos uma tendência de dizer: Deus é bom e tudo que é qualidade boa Deus tem. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é misericordioso, e a gente vai juntando características, mas é importante entender como Deus se revelou nessas escrituras antigas e como Deus se revelou muito antes dessa época de Neemias, e como nessa oração, Esdras e os levitas, as pessoas que fizeram essa oração, elas estão firmadas
na revelação de Deus, que Deus já tinha dado. Então, isso é importante e eu fico cada vez mais perplexo e angustiado e preocupado em ver que hoje, infelizmente, nós ainda não temos muita consciência, nós não falamos muito sobre quem Deus é. Quando falamos sobre quem Deus é, muitas vezes assim, Deus é bonzinho para mim e Deus é duro e é um Deus que vai... Deus é um Deus punitivo, um Deus que vai acabar com todos os pecadores. Então a gente fala sobre Deus ser bonzinho para nós e como Deus não vai ser bonzinho para os outros. E, na verdade, quando essa oração foi feita, não tinha muita diferença. Na verdade, o povo de Israel estava sendo mais responsável por tudo que eles conheciam de Deus. Deus poderia com toda a justiça ter acabado com Israel. Ele podia ter feito o que ele ameaçou fazer lá no Monte Sinai, quando ele falou com Moisés: sai da minha frente aí que eu vou destruir essa nação. Deus teria sido justificado em fazer isso, porque o que eles fizeram com Deus era uma coisa absurda, era uma afronta, era uma blasfêmia. E o que o mundo está fazendo hoje, né? Então, nós precisamos entender um pouco mais sobre quem Deus é. Então, vamos ver aqui. Eu vou começar aqui no versículo 17 e depois eu vou fazer referência assim, de onde que eles tiraram essa lista. Porque a lista de qualidades de Deus não é uma lista qualquer. Não é só assim falar tudo que fala assim, Deus é bondoso, é misericordioso, é muito assim, a gente pode falar um monte de adjetivos e aquilo não representar muita coisa. Então, veja aqui, lembra que então o contexto do versículo 17 ele já tinha falado do versículo 8 em diante, falou sobre quantas coisas que Deus fez para libertar do Egito, para suprir, para fazer tudo. Deus é sempre fiel, Deus cumpre o que Ele promete. Então, aí quando falou dessa lista dos homens, né, que foram arrogantes, dura cerviz, não deram ouvidos, tal, aí no final do versículo 17, segunda parte, fala assim: mas tu, ó Deus. Então, o homem é assim, assim, assim. Fez a lista de quem o homem é, do que o homem faz e como que o homem, diante de tudo que Deus fez, como é que o homem foi tão insensível, ingrato, infiel, como que o homem podia ser tão duro? E aí a oração fala assim: mas tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, não os desamparaste. Então eu já falei sobre esse assunto em outras ocasiões, e eu há muito tempo fiz um estudo sobre essa palavra hebraica, né, Hesed, que está aqui no versículo 17. Então eu vou fazer uma rápida referência de onde que essa oração, quem fez essa oração, de onde que ele tirou essa lista. Aqui tem 5 qualidades. Deus perdoador, eu vou falar de acordo com essa tradução que eu estou lendo aqui. Deus perdoador, segundo, clemente, terceiro, misericordioso, quarto, tardio em irar-se, quinto, grande em bondade. Então, essas palavras, infelizmente, não são sempre as melhores palavras, mas eu vou voltar rapidamente para Êxodo 34, que foi quando Deus revelou para Moisés. Lembra, Moisés ficou muito aflito com a situação do povo ter feito o bezerro de ouro. Deus primeiro falou que ia destruir, depois falou que, tá bom, eu vou perdoar, mas eu não vou caminhar mais juntos. E aí Moisés falou assim: mas eu preciso te conhecer, Deus, eu preciso saber quem o Senhor é. E aí tem aquela história que nós conhecemos, que Deus falou: você não pode ver minha face. Moisés ficou escondido
numa fresta da rocha, e aí Deus passou diante dele. Né? Eu vou ler aqui Êxodo 34, versículo 5. O Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a ele. Como sempre a gente observa nessa passagem, depois fala que ele viu Deus pelas costas, mas é interessante que não descreve o que Moisés viu, mas Deus proclamou, ele ouviu. Conhecer a natureza de Deus. Deus não queria ser conhecido por alguma imagem. Deus, mesmo essa imagem de glória, sentado num trono, arco-íris, outros profetas tiveram visões, escreveram alguma coisa, mas o que permanece, o que impacta, o que muda, é quando a gente sabe como Deus é. Por isso que Deus falou assim, não é para fazer uma imagem, não é para me conhecer através assim de uma aparência, né? Não é para ficar ligado a uma aparência. Vocês têm que saber quem eu sou, qual é a minha natureza. Então Deus proclamou ali o nome dele, a natureza dele. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor Deus. Aqui também eu vou ler de acordo com essa tradução aqui. Misericordioso, compassivo, aqui vai ter 7 qualidades. Misericordioso, 1, compassivo, 2, tardio em irar-se, 3, grande em beneficência, 4, verdade, 5, que perdoa a iniquidade, 6, e contudo ao culpado não tem por inocente, a gente pode resumir isso como justo, 7. Então eu coloquei aqui essas são as palavras nesse livreto. Nós não vamos ter tempo para entrar nisso, mas nesse livreto de Hesed você tem uma definição de cada uma dessas palavras no original e tal, para entender um pouquinho o que significam. A mudança de palavras assim, nas traduções é muito confusa. Porque na minha tradução aqui fala misericordioso e compassivo. Não, compassivo e misericordioso, qual que é a diferença? A questão é, qual foi a primeira qualidade que Deus falou para Moisés? Compassivo. A palavra não é misericórdia, são palavras afins, mas a questão é, compaixão é uma coisa que você sente. Você sente pela pessoa que está sofrendo. Misericórdia é uma coisa que você faz. Você pode fazer um ato de misericórdia e não sentir nada pela pessoa. Então Deus falou primeiro da compaixão, e é o que a palavra significa, compaixão. E essa palavra compaixão até vem da palavra em hebraico para útero, porque é o que a mãe sente quando a mãe faz gestação de uma criança. A Bíblia fala de entranhas. Quem gera uma criança sente lá, assim, a gente fala coração para falar uma coisa assim mais dentro do que pensamento na mente, mas entranhas são mais profundas do que o coração. Então, compaixão é uma coisa que tem a ver com entranhas, que tem a ver com o útero, que tem a ver com o que você sente por alguém que foi gerado dentro de você. Então, e a Bíblia fala várias vezes assim, de como Deus sente nas entranhas por Efraim, pelos filhos desobedientes. Então, essas são as qualidades de Deus. Deus é compassivo, em primeiro lugar. Primeira coisa, não é assim, pelo menos quando Deus falou com Moisés, foi isso que ele falou em primeiro lugar. Compaixão, misericórdia é você se abaixar. Olha a diferença de arrogância aqui do outro lado. A misericórdia, essa palavra misericórdia significa que você se abaixa, você se coloca ao nível de uma pessoa que está sofrendo. É a compaixão que leva você a se colocar. Deus sentiu tanto amor
pelo ser humano, pela humanidade, que mandou seu Filho, que era Ele mesmo, descendo e se tornando um de nós, porque Ele queria sentir junto conosco. Se tem compaixão, se tem misericórdia, está em Jesus. Então, essas são as primeiras qualidades que Deus deu para Moisés. Depois, o terceiro é tardio em irar-se. Outra palavra é longânimo. É o contrário de pavio curto. Deus sente. Imagina tudo isso que eu descrevi aqui, do lado do homem. Quem que suporta num relacionamento? Por que tantos casamentos se desfazem? Porque há injúrias, há arrogâncias, há feridas profundas. Deus foi ferido em geração após geração, e até hoje nós ferimos o coração de Deus, e Deus não nos abandona, porque Ele é tardio em irar-se. Não que Ele seja injusto, não que Ele não vá punir os erros, mas Ele é tardio em irar-se. Ele demora muito, e tem vários lugares nessa oração de Neemias 9 que ele fala sobre isso. Depois o quarto, que na minha tradução aqui fala assim, tardios em irar-se e grande. Olha, isso ele fala também em Neemias 9. Grande, a minha tradução aqui fala beneficência, que a gente nem sabe o que é beneficência. Hesed. Hesed, que é uma palavra de amor, mas é uma palavra que é muito mais do que você simplesmente sentir amor por alguém. É um amor de aliança e envolve, né, o Hesed. Tem muitas pessoas, inclusive pessoas que conhecem muito mais de hebraico do que eu, que fazem um paralelo entre Hesed no Primeiro Testamento e graça no Novo Testamento. Mas eu entendo que Hesed é assim, porque aqui nós temos essa palavra misericordioso, a segunda qualidade aqui, às vezes é traduzida como gracioso, porque a pessoa que tem misericórdia está usando graça, é uma coisa imerecida. Você tem compaixão, você deseja aliviar o sofrimento, você dá para alguém algo que não merece. Ele foi arrogante, ele foi duro, não quis ouvir, mas ele está sofrendo, e Deus sente pelo sofrimento, mesmo de pessoas que são arrogantes. Então, Hesed, eu aprendi há muito tempo, né, numa pesquisa, que tem 3 palavras que eu preciso compor, porque a gente não tem às vezes eu traduzo isso como amor de aliança, mas tem 3 palavras que você precisa juntar para dar o sentido de Hesed, que é amor, que é algo estável, algo que não muda de acordo com os ventos, e que é algo muito forte. É mais forte do que a arrogância do homem, é mais forte do que o pecado do homem, é mais forte, ele supera as afrontas. O que fizeram com Jesus na cruz? Quais foram as palavras que dirigiram a ele ali? E Jesus falou assim: perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, veja bem, Deus deu todas essas qualidades para Moisés, e ele não começou com o que muitas pessoas hoje colocam, que seria santidade, justiça. Deus não permite algo que seja contra a santidade dele. Olha quantas coisas que nós estamos passando. Vai chegar injusto aqui. Essas últimas 2 são coisas que eu encontrei em Neemias 9, mas as 7 qualidades de Êxodo 34 terminam aqui. Ele tem esse amor. Essa palavra Hesed, em Êxodo 34, foi citada 2 vezes. Lembra que eu falei que final do versículo 6, Êxodo 34, 6, ele é grande. Ele não só tem Hesed, mas ele tem abundância. Ele tem esse Hesed, é forte, é algo que ele tem em abundância.
E ele ainda fala, no versículo 6, ele fala assim, grande em beneficência e verdade, verdade essa quinta qualidade aqui, de ser fiel, verdadeiro, né? Mas aí volta no versículo 7, que usa de Hesed com milhares. Lembra quando Deus falou no Monte Sinai, falou assim, olha, eu visito iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, mas eu uso de bondade, de misericórdia, de Hesed para milhares de gerações. Então, a abundância, né? Ele tem abundância de Hesed, ele usa de Hesed com milhares, ele tem para dar, ele tem suficiente para cobrir toda a humanidade. Aí depois, né, de Hesed, voltando ao versículo 6, ele é grande em beneficência, mas em verdade, fidelidade, algo que é verdadeiro. Deus cumpre o que ele fala. Eu vou mencionar isso daqui a pouco, mas só Deus poderia reunir em si mesmo todas essas qualidades. Porque ou você é duro e justo, e você valoriza cumprir sua palavra, e você procura ser fiel com Deus e fazer o que Deus quer, e você é certinho, você que nem Jó, você, né, Paulo disse que ele era irrepreensível de acordo com a lei. Então, ou você é esse que se apega às qualidades de santidade de Deus, ou você se apega ao amor e à compaixão de Deus. Só Deus consegue colocar isso tudo junto. Eu vou voltar nisso já, mas Deus é fiel, Ele é verdadeiro. O que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele fala que Ele vai fazer algo, Ele vai fazer, Ele não volta atrás, Ele não muda, agora mudei de ideia. Não, Ele é fiel, Ele é estável, Ele é confiável, Ele é verdadeiro. E aí vem que Ele é perdoador, que perdoa a iniquidade, a rebeldia. Olha só, Ele é perdoador, olha quanta coisa aqui que Ele vai ter que perdoar, que o homem fez. Mas quem está fazendo a oração em Neemias 9, percebe que, apesar de tudo que o homem fez, ele está olhando para a natureza de Deus. Isso não é uma desculpa, isso não é para dizer tudo bem, né, como Paulo fala em Romanos 6, então vamos continuar pecando porque a graça cobre tudo. Não é isso, mas só tem esperança porque Deus é perdoador. Então, Deus é perdoador. E a última coisa que tem em Êxodo 34, eu coloquei essa palavra aqui, para resumir, porque ele fala, Êxodo 34, 7, contudo, então, ele falou assim, olha, nós temos 6 qualidades. Talvez essa qualidade ser fiel e verdadeiro, que significa assim, olha, se você cumprir minha aliança, você tem meu favor, mas se você não cumprir, você vai ser castigado. Então, a única qualidade aqui, até agora, que contém um elemento assim de juízo, de condenação, pode ser essa de ser fiel, né? Assim, se você não for fiel à minha aliança, você vai sofrer a consequência. Mas todas essas outras qualidades aqui falam de um Deus que ele é capaz de cobrir, de perdoar, de ter graça, de ter compaixão. E daí no fim ele fala, contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui nós temos a justiça de Deus, porque Deus não pode ser compassivo e misericórdia sem ser injusto. Não pode ser. Isso não cabe dentro do caráter de Deus. Então, vamos voltar para Neemias 9, vamos olhar de novo o versículo 17, que ele fala de 5 qualidades. Aqui vamos ver quais foram as qualidades aqui que foram citadas na oração de Neemias. Então vamos ler de novo, Neemias 9, 17, a última frase.
Mas tu, ó Deus, és Deus perdoador. Ele pegou a penúltima qualidade aqui. Deus é perdoador, porque vai precisar de muito perdão aqui. Deus é perdoador. Ele pegou essa qualidade primeiro. Deus é Deus, mas tu, ó Deus, perdoador. A outra palavra que vem em seguida, que nas traduções às vezes eles, né, eu não sou um profundo conhecedor de nenhum idioma original, não sou um linguista, mas eu não entendo como os tradutores às vezes traduzem uma palavra por misericórdia, às vezes por compaixão, às vezes por beneficência. Eu não entendo isso, porque aqui está escrito clemente, mas é essa segunda palavra aqui, ó, misericordioso. Então, em Neemias 9, ele coloca perdoador, segundo, misericordioso, quer dizer, quem dá aquilo que a pessoa não merece. Terceiro, que fala misericordioso, na verdade é compassivo. Então, Deus é Deus compassivo. Quarto é o mesmo termo aqui, tardio em irar-se. E quinto, grande, abundante em hesed. Ele é abundante, ele tem, além, assim, ou Deus... ou a pessoa que está falando assim, enfatiza duas vezes, ou ele fala assim, ele é perdoador, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, mas quando se fala de hesed, ele tem abundância, ele tem muita misericórdia, muito hesed, muito amor de aliança. Esse amor de aliança, claro, inclui misericórdia. Mas é alguém que vai continuar sendo fiel à aliança, mesmo quando o outro lado não é fiel. É por isso que essa palavra hesed, ele tem uma ideia de força. Ele é uma palavra que traduz, que expressa essa ideia assim, de que não é como, né, como fala em Oséias, Deus fala com o seu povo assim... O resto de vocês é como orvalho. Quando sai o sol, ele já evapora. Isso não é resto, isso é fraqueza, isso é uma coisa muito superficial, isso não é Deus. Deus tem essa aliança, Deus tem essa fidelidade de aliança, mesmo quando nós não temos. Como ele fala em Jeremias, vocês me abandonaram, mas eu continuo correndo atrás de vocês. Então... é isso que coloca aqui, né? E durante a oração, em outros lugares, por exemplo, no versículo 8, quando fala que Deus achou o coração de Abraão fiel, ele usa essa palavra aqui. Abraão teve um coração fiel. O fiel não significa que nunca erra, no caso de homens. Deus nunca erra. Mas para nós sermos fiéis, não significa que a gente nunca erra, mas significa que a gente nunca abandona a aliança de casamento, a aliança com Deus, a aliança uns com os outros, o compromisso de ouvir de Deus, de continuar seguindo a sua voz, é algo que você pode falhar, mas você não abandona, você levanta de novo, você continua, né? Isso era o caso de Abraão. Ele, em mais um lugar aqui, ele também cita a fidelidade de Deus. Versículo 33. Em tudo o que nos aconteceu tem sido justo. Então, ele está falando sobre justo. Deus é justo porque quando ele disciplina, quando ele usa algum castigo que ele prometeu dentro das alianças, ele está sendo justo. E esse é o ponto que eu quis dizer assim, só Deus pode ser justo e compassivo e misericórdia e tardio em irar-se e ter hesed, ao mesmo tempo, ser perdoador. Como é que Deus consegue? Ele é justo, a oração
fala, olha aqui no final do versículo 8, quando fala assim que Deus fez com Abraão uma aliança, no final do versículo 8 ele fala: cumpriste as tuas promessas porque é justo. Então, cumprir as promessas tem a ver com fidelidade, ser fiel, verdadeiro, e também com ser justo. Mas também quando Deus castiga, quando nós nos afastamos de Deus, Deus também está sendo justo. Mas ao mesmo tempo Deus não está deixando de ser compassivo, Deus não está deixando de ser misericordioso. Então Deus é capaz de ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Isso é tremendo. Nenhum ser humano é capaz de ter esse equilíbrio perfeito entre essas tensões diferentes. Para lembrar, assim, para chamar atenção para o aspecto da primeira qualidade que Deus deu a Moisés, que é de compaixão, de ser um Deus compassivo, é o termo, a qualidade de Deus mais citado nessa oração. A qualidade mais citada começa nesse versículo 17, né, que ele é misericordioso e compassivo, né, está no versículo 17. Mas depois ele fala, no versículo 19, ele fala: pela multidão das tuas compaixões. A minha fala misericórdia, mas é compaixão. Pela multidão das tuas compaixões, não os abandonaste. Eu coloquei aqui embaixo, aqui é uma consequência. Deus, ele não abandona. Deus é aquele que continua fiel, não larga. Ele teria justiça, ele seria justo, ele teria motivo. Sabe quando a pessoa fala assim: eu vou quebrar essa aliança, eu vou me separar da minha esposa, do meu marido, porque não tem como aguentar mais. Deus supera, Deus continua. Ele não é infiel àquilo que tem que ser feito, ele trata, mas ele não abandona. Isso é muito importante. Mas voltando, então, quando ele fala sobre compaixão, ele fala no versículo 27, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, desde os céus os ouviste, segundo a tua grande compaixão. A minha está falando misericórdia, mas a compaixão está no versículo 19, no versículo 27, no final do versículo 28, segundo a tua compaixão os livraste muitas vezes. Versículo 30 fala de ser paciente, que é a mesma coisa de ser tardio em irar-se. Versículo 31 fala duas vezes: pela tua grande compaixão não os destruíste, nem desamparaste, pois és um Deus misericordioso e compassivo. Então ele fala 5 vezes a respeito da compaixão. Eu coloquei aqui também que Deus é bondoso, porque Deus, por causa da sua misericórdia, por causa de quem Ele é, do seu amor, que é tão forte, Ele não abandona, e Ele coloca, quando Ele descreve tudo que Ele deu para eles na terra prometida, versículo 25, tomaram cidades fortificadas, terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais. Ele faz essa lista grande e fala assim: eles comeram, se fartaram, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Essa palavra bondade é bondade mesmo, então eu coloquei aqui que além dessas outras características, Deus se revela aqui nessa oração como um Deus bondoso. Ele coloca além do necessário. Quem é bondoso, ele é generoso, ele é além da quantia. Né? Você dá o que a pessoa, né? Você pagar uma dívida, você não está sendo bom. Você está fazendo o que tem que fazer, a sua obrigação. Deus prometeu dar a terra para eles, ok, ele cumpriu a promessa, ele tá sendo fiel, mas não é uma bondade. Agora, o que ele enumera no versículo 25 é que ele deu além do que ele tinha prometido, além do necessário, pela bondade dele.
E sempre tem essa ênfase em que Deus não abandonou. Deus foi justo, Ele cumpriu o que Ele prometeu, mesmo sendo compassivo e misericordioso, Ele muitas vezes permitiu que coisas ruins acontecessem com o seu povo, porque Ele estava procurando trazê-los de volta. O Deus sempre é bom. Eu sempre falo do livro A Patrola de Deus, porque é um livro maravilhoso que mostra como mesmo quando entra o trator de Deus e destrói coisas que a gente fala assim, Deus, por que está destruindo isso? Por que está acabando com a minha vida? Por que está me destruindo, me arrasando? E no primeiro capítulo do livro A Patrola de Deus, ele estabelece uma coisa: Deus sempre é bom. Deus sempre está fazendo para o seu bem, para o meu bem. Deus não faz as coisas por vingança, por desejo por alegria de nos castigar, por sentir assim, eu fui injuriado, agora eu vou dar o troco. Deus não dá troco, Deus faz as coisas para nos corrigir. O objetivo de Deus é que nós entremos em aliança com Ele, que a gente experimente o Hesed, esse amor recíproco, essa aliança que é forte, que não deixa a gente se afastar. Então, esse é o grande tema da oração. Então, nós vamos ter que parar aqui, mas vamos lembrar então mais uma vez do final, versículo 32, quando a oração vai chegando ao final, a oração fala assim: portanto, agora, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso, temível a ênfase não é ter medo de Deus, mas é um Deus que é grandioso. É como você olhar para um céu imenso, você olhar para uma paisagem de montanhas, de vales, de despenhadeiros, de tanta coisa assim, que coloca em você uma admiração diante da grandeza de Deus, que guardas a aliança. Essa é uma palavra de Hesed, que guardas a aliança e Hesed, aqui aparece Hesed de novo, que guardas a aliança e essa aliança, assim, esse amor mútuo. Não tenhas em pouca conta toda a aflição. E aí ele vai chegar a falar sobre o que essa oração está colocando diante de Deus. A confissão de quem nós somos, reconhecimento das nossas falhas, a esperança que há em Deus, porque Deus tem essas qualidades. Eu estou tentando falar um pouco sobre quem Deus é, mas vejo como que isso tem que se tornar uma revelação, como isso tem que penetrar, como isso tem que realmente mudar nosso conceito, para orar segundo a vontade de Deus, para orar realmente e alcançar o objetivo de Deus. Nós temos que orar de acordo com quem Deus é. Quem Deus é. Deus é tudo isso aqui. E você não pode enfatizar só um lado. Você não pode ficar só com o lado punitivo, e mesmo porque Deus é justo, Deus disciplina, mas se você olha na oração, e se você olha para o que Deus revelou para Moisés, você vê que há muito mais ênfase. Deus mesmo, quando Deus se revela, quando Deus conta para Moisés quem Ele é, Ele enfatiza muito mais esse aspecto da compaixão, da longanimidade, de como Deus, Ele consegue ser fiel e justo, mas ainda ser um Deus perdoador e que mantém o povo mesmo quando o povo repetidamente falha. Então, diante de tudo isso, a oração termina com uma disposição de Deus, nós também queremos ser fiéis, nós queremos fazer uma aliança contigo, nós queremos
corresponder a Ti. E é isso que nós podemos voltar para o versículo 8, que acho que é um versículo muito chave aqui nessa oração, porque ele coloca isso, que Deus viu em Abraão a fidelidade. Deus olhou para Abraão, achou o seu coração fiel, verdadeiro. Essa palavra fiel, verdadeiro, corresponde à verdade. Não é uma mentira, não é uma farsa, não é uma capa, é verdade. Ser verdadeiro. Davi falou isso na sua oração do Salmo 51, que o Senhor quer um coração verdadeiro, que reconheça e que aceite quem nós somos, mas que acredita em quem o Senhor é. Então, que nós possamos conhecer esse Deus, orar de acordo com o caráter dele e entender como nós podemos, na nova aliança, que tem outros fatores, tem outros aspectos aqui, que nem podemos tocar ainda, mas que podem nos ajudar a entender qual é a esperança que nós podemos ter, mesmo diante de um histórico tão ruim que nós temos como seres humanos. Senhor, obrigado por ter nos mostrado, nesta oração, um pouco daquilo que nós somos, mas principalmente, muito mais sobre quem o Senhor é e por que o Senhor consegue trabalhar conosco apesar dessa nossa natureza tão falha, tão fracassada, tão infiel. O Senhor consegue nos trazer por causa de tudo que o Senhor é. Possamos enxergar isso, que possamos conhecer a Ti e que hoje também possamos orar e confessar e nos colocar diante de Ti, mas crendo naquilo que o Senhor é, ainda mais claramente por meio de Jesus e por meio da nova aliança. Obrigado e que o Senhor cumpra realmente aquilo que o Senhor prometeu e aquilo que o Senhor propôs fazer por meio da redenção. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.